Oi, minha gente, tudo bom? Eu estou aproveitando essa noite agradavelmente fria para quem pode se vestir e se agasalhar, ao mesmo tempo em que é uma noite horrorosa para quem não pode, não tem como se cobrir, se agasalhar nem se vestir, mas aproveitando que eu, graças a Deus de um lado e tristemente de outro, faço parte do grupo que pode se agasalhar, sem me esquecer jamais dos que não conseguem e pensando e desejando fazer o que já fiz tantas vezes na vida e estimulo todos a fazerem, especialmente você que mora num ambiente onde é fácil identificar pessoas que estejam necessitando, fazer o que você puder para reunir agasalhos, cobertores e coisas que sejam úteis para aquecer o corpo e dar conforto mínimo a pessoas, a levar o que você puder levar na direção desses queridos. Mas na realidade, eu entrei aqui não foi para falar disso. Eu só falei disso, você quer saber por quê? Porque eu olhei para a minha imagem aqui quando eu apertei iniciar ao vivo, gravação ao vivo, aí apareceu meu rosto e eu pensei, meu Deus, como eu estou bem agasalhado. Porque está frio aqui, estou de porta fechada e ali fora, se eu chegar no pátio que está ali fora, está batendo um frio, um vento gelado que vem do Lago Paranoá, logo ali. E eu vim para cá, fiquei em pé alguns segundos ali na esquina daquele pátio, na direção do lago, sentindo frio. E entrei aqui dando graças a Deus por estar agasalhado e pelo carinho que uma boa roupa de frio traz para a gente. É um abraço. Eu me sinto abraçado. Nos tempos de frio, eu me sinto abraçado o dia inteiro. É por isso que eu gosto tanto de temperaturas frias, porque você se veste de maneira a se agasalhar. É por isso que o nome é agasalho. É porque abraça, aninha, protege, cobre, é agasalho, agasalho. E tem muita gente que não está precisando desse tipo de agasalho, que hoje aqui está sendo tão agradável para mim, me abraçando tão gostosamente. Mas tem gente que está muito bem agasalhada do ponto de vista do que possa vestir no frio, especialmente nesse tempo de frio forte, mais forte do que o normal, porque a gente ainda está no fim do outono no Brasil e está nevando e geando em alguns lugares do sul. E cada vez mais a gente vai ter verões extremamente quentes e provavelmente invernos muito frios, assim como chuvas caudalosas em muitos lugares e secas tormentosas em outros. É o que as mudanças climáticas provocadas pela nossa ação produzem no ambiente da Terra. E aqui no Brasil tem o seu quinhão e sua parte. No entanto, nesse momento de frio, eu aqui vivendo na minha carne, hoje, agasalhado, sinto a falta que um agasalho faz, como eu já disse antes, não só para quem não tem roupa, mas digo agora, para aqueles que têm como se vestir da melhor maneira e se cobrir da melhor forma, mas que
estão num desagasalho absoluto na alma. Gente desagasalhada na alma. Aí são milhões e milhões e milhões. Em São Paulo tem alguns milhares na rua. Ontem eu ouvi um número de 35 mil, 40 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Eventualmente o número pode ser maior, incluindo aqueles que têm uma casinha simples, um barraco, mas que não têm proteção nenhuma e estão passando frio, porque não basta ter um barraco, você tem como se aquecer, se cobrir. Eu, por exemplo, que não estou no lugar mais gelado do Brasil, embora eu creia que Brasília hoje seja o segundo lugar mais frio do país, pelo menos foi o que se anunciou ontem. Eu estou desde ontem com 2 meias, uma calça inteligente, uma outra calça de lã. Estou com dois agasalhos tipo blazer aqui, um mais fino, um mais quente. Estou com essa roupa mais pesada. E se eu for ali para o pátio, o vento bate e gela, está frio. E o fator vento também. Agora, o meu estímulo é para que a gente cubra os milhares de pessoas que estão descobertas totalmente no país. E eu também, no que posso aqui, no meu canto, bem vestido, me preocupo com aqueles outros, também com os outros, que são milhões, que se vestem devidamente para o frio, mas que continuam completamente gelados, com frio, com desagasalho, com desaninho, com descarinho, vivendo em polos extremos de frio espiritual, frio emocional, de solidão, como se estivessem num poço profundo e úmido, com os pés gelados, tremendo, no escuro. Muita gente se sente assim. E aí são milhões e milhões na Terra toda. Em qualquer que seja a estação. Tem gente me vendo agora no verão, com muito calor em alguns lugares do planeta. Tem outros que estão num frio que faz isso que a gente está experimentando hoje aqui ser apenas um soprinho, um pouco mais fresco, mas frios intensos. Espiritualmente falando, no entanto, esse irregelamento acontece o ano inteiro e pode dar em qualquer um, em qualquer condição ou situação social, do coração dos que estão nus por fora e desvestidos no frio, também no coração e, sobretudo, nesses casos, no coração daqueles que têm com que comer, beber, vestir, que não estão sentindo falta de nada, mas que estão num frio imenso, de solidão. Gente que tem bom carro na garagem, que tem roupas para vestir, doar e dar, que tem dinheiro para sair, para passear, se decidir ir comer fora, pode ir. E para o que quiser, muita gente tem. Não são pessoas que têm demasiado, mas têm o bastante para o que quiserem, para o que queiram. Mas que continuam desagasalhadas, como se estivessem nuas, peladas, como um urso polar sem pelos, como um passarinho sem penas no frio, como um ser humano nu no gelo.
Só que é na mente, na alma, é nos afetos. O que produz isso frequentemente é abandono. Abandono. Você já foi abandonado, abandonada? Abandono. Gente que fica órfã de pais vivos, cai nesse frio profundo, pula no gelo da agonia. Pessoas que acabaram de ser traídas, que amavam e criam, que experimentavam o agasalho do amor que imaginavam ser verdadeiro, aí acabaram de descobrir, de perceber que não é assim. E aí estão mergulhadas numa friaca de alma que só Deus sabe. E pode ser que essa seja a sua situação. E eu sei que tem muita gente vivendo assim. Eu estava aqui falando e sem olhar coisa nenhuma, até porque eu não estou enxergando muito bem, mas imaginando que tinha muita gente aqui se manifestando, e agora eu passei o dedo, rolei e vi que tem muita gente. Alguém aqui disse: falta amor. Deu para eu ver, sim, porque o amor se esfriou. Amar é uma coisa que todo mundo louva, mas ninguém quer. Todo mundo quer que alguém seja obcecado e dependente dele, dela, próprios. Mas não é amor que querem. Porque amor é verdadeiro, é sincero, é claro, é simples. O amor deixa ir. O amor não ameaça se suicidar. O amor não quer sequestrar o outro, não quer dominar, não quer manter na coleira. O amor não quer aprisionar. O amor deixa portas e janelas abertas. Para o amor, as coisas só servem se forem sinceras, mutuamente. Para o amor relacional, tem que haver espontaneidade no entregar-se, no dar-se, no ficar, no estar, no pacto, na aliança, no vínculo. Se não for assim, não é amor. E a pessoa saudável, que não seja uma carente obcecada, só quer relações de amor saudável. Pessoas que se amam, que se respeitam, que se querem bem, só aceitam amor do mesmo tipo. Saudável, não aprisionante, não possessivo, que não arda, que não se consuma de ciúmes, que não se exaspere, que não se ressinta do mal, que não seja vingativo. Só querem se for assim. Só querem dar se for assim, e só querem alguém para si se for com esse espírito. Se for diferente, elas sabem. Se forem pessoas emocionalmente saudáveis, sabem que não é amor. Pode ser uma paixão louca, desesperada, um tesão doido, uma paixão carnal alucinada, ou uma dependência emocional, ou uma carência que se auto-engana apelidando o próprio desespero de carência de paixão pelo outro, mas não, nem paixão é. É paixão por si mesmo, é não conseguir se imaginar sem ter alguém ali do lado e estimulando as varetas para o prato não cair. E o prato só cai porque a pessoa cismou que tem que ter um prato em cima daquela vara. Não tem que ter nem a vara, nem o prato, nem nada.
Basta você andar em pé, você mesmo. Mas falta amor, tem excesso de carência, tem sobra de dependência, tem codependência, tem possessividade extrema, cada vez mais tem paixões exasperadas que são capazes da ira, e a ira é capaz da morte, do homicídio, ou especificamente até do feminicídio, como a gente vê cada vez mais. A ira pode produzir qualquer coisa. E falta amor, e sobra aquilo que se apelida de amor, como ontem eu estava vendo um escritor de novelas conversando com uma amiga minha, atriz, e ele dizendo, às vezes quando o amor fica doente, as pessoas acabam o matando. E eu pensei na história do amor doente, que é uma expressão que eu já usei num determinado momento da minha vida, usei até com a Adriana, quando ela perguntou de um relacionamento anterior que eu tinha tido, em razão do qual veio a minha separação, divórcio e tudo que aconteceu e que eu tornei público no ano de 98. E eu respondi a ela quando ela me perguntou, no ano 2000, e como é que está o relacionamento com tal pessoa? Aí eu falei, o amor ficou doente. Usei a mesma expressão do escritor de novelas. E depois de algum tempo eu repensei aquela expressão para nunca mais usá-la. Amor ficou doente. O amor que adoece é o amor que nunca foi amor. Porque a única coisa que realmente não adoece é o verdadeiro amor. É a única coisa que carrega o poder da vida eterna, da ressurreição, que é a presença mais incontestável de Deus na existência humana. Amor. Amor. Agora, o que adoece são sentimentos de querer, são sentimentos de desejar, são as vaidades do possuir, são os orgulhos dos nossos troféus de conquistas afetivas. Sim, orgulhos de ter uma pessoa daquele gabarito com a gente, segundo a gente interpreta, daquela beleza ou daquele carisma, ou cada um no seu mundo, conforme as suas dimensões, fazendo as suas interpretações. Mas não é amor. Amor é diferente. Amor não mata nunca. Amor não espanca jamais. Jamais. Amor de um homem forte por uma mulher fisicamente frágil dá a ela a segurança absoluta de que ela nunca será abusada, de nenhum modo e tampouco fisicamente, jamais. Nenhuma sacudida, nada, não tem toque. E aqui na boca não tem detrato, não tem nada que seja injúria, não tem nada que não seja verdade, manifesta, todavia, em amor. Com cuidados, com educação, com respeito, com reverência pelo ser do outro, por mais que ele tenha errado contra nós. Amor é outra coisa. Pouca gente sabe o que é isso. E eu ainda vivi num mundo onde algumas pessoas sabiam mesmo o que era amor e amavam. Eu dou graças a Deus por ter nascido numa família extensiva, onde
com exceção de um ou dois que eram doentes de alma, que foram agregados à família, que se casaram com pessoas da minha família e eram um tanto desequilibradas, os outros todos, graças a Deus, as irmãs e os irmãos do meu pai e o meu único tio da parte da minha mãe, que era esquizofrênico, mas era um ser humano bondosíssimo, ótimo, afável, meigo, esquizofrênico, e eu guardo como uma das melhores impressões de alma e de amor da minha infância e da minha vida toda. Ele me amava, sempre me amou, até morrer. E os outros tios e tias, eu não só experimentei amor de todos eles, mas eu via como os meus primos eram bem amados pelo pai, pela mãe, como se amavam uns aos outros e se respeitavam e se respeitam. Isso faz um bem enorme ter vivido e ter sido agasalhado, ter sido bem protegido na infância, na adolescência, pela certeza e pelo conhecimento do amor e do bem que ele faz entre pessoas que o praticam. Como é possível uma sociedade familiar, seja nuclear ou extensiva, se amar muito e ser tudo muito bom uns para os outros? Como você vai imaginando aquilo se estendendo e crescendo? Eu já experimentei isso, por exemplo, na igreja presbiteriana de Manaus, em Manaus, quando eu me converti em 73 e fui para a igreja presbiteriana, me converti, iniciei o processo físico, histórico, no dia 18 de julho de 73, num culto na Assembleia de Deus, onde eu entrei sem querer, e era um propósito divino maravilhoso para mim. E depois eu conversei com meu pai, no domingo seguinte eu fui a uma igreja batista, e aí no segundo domingo eu fui à igreja presbiteriana, onde meu pai era pastor de 33 idosos, tinha acabado de chegar lá. E nós iniciamos praticamente do zero, porque eram idosos já cansados, viciados, com exceção de uns 10, viciados nas coisas antigas, e a gente cuidou deles do jeito que eles eram. Mas eu fui para a praça, para os doidões, para os hippies e para os meus amigos de elite social, para todo mundo e para todos os meios e mídias. Comecei a pregar espontaneamente para todos os lados, da esquina até um ano depois já na televisão. E a igreja foi chegando, foi nascendo de lá e de cá e pipocando, e gente ficando liberta e vindo todo tipo de pessoas, e a casa dos meus pais lotada, o pavilhão da igreja cheio de gente morando lá, de hippies, de malucões, e eu fui enchendo a igreja de gente. E nós vivemos alguns anos, pelo menos uma década, ou talvez 15 anos, mas uma década, com certeza, de um amor, onde eu pude ver o que era o potencial extraordinário da igreja como nova humanidade, da igreja como nova sociedade, como uma sociedade que seja capaz de se amar e de praticar o amor como consciência. Muda tudo, faz as utopias se tornarem possíveis na realidade humana. Eu vivi, depois eu fui para Niterói, na igreja presbiteriana Betânia, que era pastoreada pelo reverendo Antônio Elias, que não era a mesma história. Ela já tinha lá, eu não me lembro quantos anos, seus 30 anos de existência, mas era nova ainda, e eu tinha estado na minha adolescência por lá, eu conhecia todo mundo, fui ser pastor
quando saí de Manaus. Fui lá porque eu estava levando a Vinde para lá, para o Rio, que era uma organização, a Visão Nacional de Evangelização, que não é o caso falar dela agora. Então, eu experimentei na Igreja Betânia, naqueles primeiros 5 anos, um amor imenso, imenso, imenso. Eu deixei o pastorado local com muita dor na minha alma, porque foi outra demonstração de como é possível você viver e experimentar a realidade de uma pequena sociedade de comunhão, de mutualidade, de solidariedade, de ajuda mútua, de carinho extremo, de amizade, de respeito, de diminuição de trocas injuriosas a quase zerar, onde as pessoas continuam, graças a Deus, completamente humanas, mas onde há amor, acolhidas. Ninguém é perfeito, mas tudo fica menor quando todos são acolhidos. Até as imperfeições vão sendo curadas quando todos vão sendo acolhidos. Até os defeitos vão diminuindo aonde todos vão sendo acolhidos. Muitas vezes os nossos defeitos e idiosincrasias são alimentados pelas paixões pelas quais nós somos cercados. Por exemplo, no caso de gente apaixonada, desesperadamente obcecada, do ponto de vista conjugal, sexual ou relacional, que acontece toda hora, que foi aquilo sobre o que eu comecei falando hoje aqui. Às vezes, o cara fica refém de uma mulher, ou vice-versa, uma mulher fica refém de um cara, porque esse cara ou essa mulher amam essa pessoa, ou dizem que amam, na realidade querem, desejam, se entesam até a morte, são capazes de se suicidarem, dão demonstrações de amor, de tesão, dão provas de inviabilidade da vida sem você, tentando se matar. Você já viu isso? Eu já vi a 3x2 e já sofri isso várias vezes. A primeira vez quando eu era adolescente, de querer sair de algo que não tinha sido nada para mim, mas a ameaça foi essa. E eu fiquei tendo que viver com esse bullying dessa pessoa dos 15 anos até muito tempo. Depois, ela toda vez que me encontrava, ainda dizia para mim, chegou a dizer na frente de namorados dela, que o cara estava tendo o que era meu, aos prantos, na rua. E depois foi enlouquecendo, enlouquecendo, e cada vez enlouquecendo mais, até que enlouqueceu. Eu sei o significado disso desde a adolescência, na minha experiência pessoal, como eu já vi isso como adulto mais de uma vez. 2 vezes de maneira desagradabilíssima. Uma delas de maneira insuportável. De você ver alguém a quem você quer bem, mas você descobre com sinceridade que aquela relação não é uma relação que tem futuro, capaz de trazer amor real, verdadeiro, pacificador, maduro, livre, libertador, não. Que é algo que tem a ver muito mais com a viagem do desejo, da posse, do tesão incomensurável, das ardências da carne, que se confundem facilmente com amor. E quando há alguém de um lado que seja narcisista, que se deixa alimentar por esse desespero do outro que ameaça se matar
e que se mata, e que você tem que salvar, 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 e a pessoa toda vez que é salva, porque se você não tivesse feito nenhuma intervenção, ela teria morrido, ou se você não tivesse chegado exatamente naquele instante, ela teria morrido. Quando ela não morre e escapa, vem e diz: você viu o que eu sou capaz de fazer se você me deixar. Aí você fica sequestrado mais um tempo, 2 tempos, metade do tempo, aí não aguenta mais, por mais que seja sexo e sexo e sexo, seja um Kama Sutra ao quíntuplo. Mas chega uma hora que você diz: não chega, não é amor, isso vira lua de fel, nunca será lua de mel, eu quero ir. E aí tenta ir, aí outra tentativa de morte. Aí você salva. Às vezes até Deus te fala: corre, porque dessa vez a pessoa está morrendo, como foi o meu caso. Foi a última vez, depois de 7. Eu ouvi aquela voz: corre, porque ela não vai ter salvação. E eu corri, dirigi, estava longe, cheguei, invadi a casa e salvei. E graças a Deus eu falei: não, eu vou embora para sempre. Eu conheço o significado desse tipo de sequestro, em nome do amor, mas não é amor. E quem me dera eu tivesse pensado em falar isso e avisado, mas eu queria que você compartilhasse essa nossa conversa aqui com muita gente. Com muita gente, quando acabar, tem muita gente que não vai chegar aqui, não vai dar tempo. Não foi avisado, é uma espontaneidade minha. Agora, eu sei que tem milhares de pessoas precisando ouvir para ficarem libertas. O que une vocês, olha bem para mim aqui, não é amor. É uma doença chamada, de fato, de paixão, de pathos, como os gregos diziam. Paixão é pathos, é patologia, é doença, enlouquece, é loucura. É desespero da sua carência num tempo em que não há amor. Não há amor de pai, de mãe. Amor de pai, então, meu Deus. Aí você vê homens que, para darem ajuda para os seus filhos, precisam ser acionados na justiça. E eu já ouvi o extremo de pai que disse: se você me deixar, para a mulher que não aguentava mais, mas não tem trabalho, não tem um emprego, não tem capacidade de prover para si mesma, nem para os filhos, e o marido é que é o provedor e é dono de tudo que tem e trata a mulher como subalterna dessas posses, embora ele diga que não sabe viver sem ela, mas não deixa ela ir e chega à minha sala dizendo: se você for, eu me desemprego, eu vou me desempregar e vou provar na justiça que eu não tenho emprego, mas eu não vou te dar um tostão, nem para você, nem para as crianças, porque elas só vão ter alguma coisa se você ficar comigo. É um cara que faz previsão de miséria pessoal para não ter que participar. É uma coisa inconcebível. Você não concorda comigo? Inconcebível. No entanto, está assim, ó. Tem a torto e a direito, tem a 3x2, tem como mato em todo lugar. É impressionante, cada vez mais. Falta de amor mesmo. Aí o papo de amor, as conversas sobre isso, está em todo lugar. Mas o pessoal não sabe nem o que é. E quanto mais a gente vive para o próprio umbigo,
e para satisfazermos desejos e para, por exemplo, tratarmos a ideia de renúncia como uma coisa careta, de fracos, de idiotas, só fracos renunciam. Aí você paga coaches para te ensinarem a não renunciar a nada nunca. Pelo amor de Deus. Quando na realidade muitas coisas a gente tem, a maioria delas é que deixar ir mesmo. E você é pago para aprender a não desistir do que está te matando, do que, em havendo insistência, vai acabar com você, com o seu futuro, com a sua felicidade. Se você cai na minha mão, eu vou te dizer, quanto antes você deixar isso acabar, melhor para a sua alma. Porque o tempo não volta depois. O que tu tens de fazer, faze-o depressa, foi o que Jesus disse a Judas. Quando o que a gente tem que fazer é um corte. Quando o que a gente tem que fazer é algo doído. Mesmo que seja uma traição. Para acabar logo com tudo, se vai doer, corta logo, acaba logo. Depressa. Não alimenta isso. Mas tem gente que vai fazendo perdurar para sempre, apelidando de amor aquilo que não tem nada a ver com amor, que são carências crônicas, pessoais. Aí o cara se apaixona até pela boneca inflável que ele leva para casa. Ela não pode viver sem a boneca inflável um ano depois. Ele é capaz de transar com uma mulher e depois correr para casa sem ninguém só para não deixar de fazer carinho na boneca inflável. Como tem mulher que transa com um homem, mas depois corre para casa para gozar com um vibrador. Porque o cara acaba se acostumando com qualquer coisa. Se desacostuma de gente e se acostuma com outras coisas que não produzem amor. A gente só vai ter amor na troca com seres humanos. Não adianta comprar um cachorro. O cachorro é para distrair sua solidão, sua carência. O cachorro é um paliativo para sua angústia solitária. Mas não é uma solução para a realidade da sua solitude não escolhida, da sua solidão em razão de que você não consegue se relacionar. Aí não é a companhia de um pet, 2 pets, 3 pets que vai ajudar você. Vão apenas te distrair, te ocupar. Vai ser um estímulo a mais, um olhar, uma troca. Mas tem gente numa situação tão solitária na existência que, se não forem os seus pets, elas morrem. Eu já fui pastor de muitos presos e que ficaram muito tempo em solitárias. E o cara, às vezes, adota uma barata, adota uma formiga, um inseto na solitária. Fica guardando o inseto, bota o inseto numa caixinha de fósforo, em qualquer canto. Se não tiver onde prendê-lo, fica torcendo para ele voltar. Tamanha é a solidão, é a carência. E quanto menos amor na nossa sociedade, mais carência no coração de todo mundo. E aí mais chance das pessoas confundirem obsessão que recebam de alguém, ou aquela atenção cheia de doença emocional afetiva
e só de desejo sexual e de frisson, com amor. Mas não é amor. Porque, como eu disse no início, o amor é diferente disso tudo. O amor não mata nunca, não espanca, não agride, não prende, não fecha a porta, não tranca e joga a chave fora, não torna pessoas reféns, não fica vigiando, não contrata detetive. O amor confia ou não e termina. O amor é simples. O amor não mantém nada por causa de si mesmo. O verdadeiro amor pelo outro só acontece no coração de quem tem amor próprio. Por isso, quem tem amor próprio não prende ninguém, porque quem tem amor próprio não quer ninguém ao lado de si mesmo que não seja espontâneo, que não esteja ali porque absolutamente é o que quer. E não porque está preso ou presa ou por qualquer outra razão dessa ou de qualquer existência, não tem justificativa. O verdadeiro amor não arde desesperado, não perde a cabeça, não se exaspera, não se ressente do mal, não fica com ânsia de matar. Não, isso é doença. É paixão doida, é surto, é maluquice. Fica longe disso aí. Para! Enquanto dá tempo, enquanto você tem vida, juventude, para recomeçar, não fica nisso. Eu vejo umas garotas de 24, 25 anos, bem até antes, meninas de 18 que vão ficando em relações adoecidas desde novinhas. Outras se casam com a doença. E não é por falta de informação, você informa, mas não adianta. Se casam com a doença, têm filhos com a doença, ficam doentes da doença do outro. Ficam trocando e exacerbando e mutualizando enfermidades emocionais. Entraram livres e ficaram agrilhoadas, presas, com uma bola de chumbo nas pernas para sempre. E aí, às vezes, vão querer sair disso com 50, 60 anos de idade. Levaram mais da metade da existência presas ao que não era amor. E aí saem daí com os filhos arrebentados, todo mundo já desconstruído, gasta uma vida inteira para se felicitar, para tentar solucionar isso, quando o sol já não está a pino, já está ali nas 4 da tarde. Antes às 4 da tarde do que jamais. Jesus disse: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, enquanto tem luz, tome decisões, agora e já. Para você não ser apanhado depois, quando não tem, às vezes, mais volta, quando você já chegou no point of no return. Preste atenção no que eu estou dizendo e compartilhe com todo mundo que você está ouvindo aqui. É totalmente espontâneo e totalmente verdadeiro e totalmente libertador. Agora, mais do que isso, fique sabendo que essas coisas só vão piorar. Quem chegou de repente disse: qual é o tema? O tema é o frio. O frio em todos os níveis. Agora aqui você toca e quando eu acabar, vai ficar indo aí nos stories, mas vai cair lá no feed. Aí você vai lá e assiste desde o início. Lá você pode ir e vir. Assistir tudo. Vira YouTube, lá, zap, para frente e para trás. Mostre e divulgue para todo mundo, porque é a palavra de vida. Você veja que até agora eu não falei no nome de Deus, nem em Jesus, uma vez. Estou falando da verdade da tua alma. Seja você quem você seja.
Não estou, como nunca estou, fazendo apelo de nenhuma natureza que não seja para a vida. Só te dizendo, isso vai piorar. Esse frio vai ficar cada vez mais horrível. Vai ficar cada vez mais horroroso, porque foi o que, agora, pela primeira vez, eu te digo o que Jesus disse. Que por se multiplicar a iniquidade, porque a injustiça vai crescendo, a raiva, o sentimento de justiça própria, de vingança, o estímulo ideológico para o ódio, as tristezas que começam em família, os abandonos paternos, o descaso materno que também vai aumentando devagar. Tem muito filho chocado com as mães começando a ficar. Com os pais já há muitas décadas só vai piorando, mas com as mães está começando a ficar ruim. Elas eram a salvação até aqui, mas está começando a ficar ruim. Tem muito filho sem saber o que está acontecendo com a mãe. E tem outros que já nasceram com a mãe sem querer maternidade, que estão ali quase como crianças de favor, até uma certa idade. Outro dia eu encontrei com uma pessoa que eu não conhecia, e num determinado lugar, eu e a Adriana estava adiantada na fila resolvendo a situação, e eu estava em pé atrás, e essa pessoa estava esperando a vez dela e começou a conversar comigo. Ele perguntou quantos filhos, que idade eu tinha, que idade a Adriana tinha. Quando eu falei a idade dela, ela ficou chocada, porque a Adriana, com 65 anos, não tem cara de 65 anos, especialmente, pessoalmente, muito menos por causa do jeito dela. E, tal, que idade você tem? Eu falei, quantos filhos? Aí eu falei quantos. Falei, quando nós nos conhecemos, formamos uma família de 7 filhos. Hoje são 6. Aí ela ficou chocada. Quantos netos? 6. Meu Deus, tá bom, né? Vocês não têm televisão, não? Falei, não, é com televisão e tudo, e a gente não precisa fazer filhos para continuar tendo filhos. E netos, quanto mais, melhor. Aí ela falou, não, eu só tenho 2 filhos, um com 22, outro com 23. Meu Deus, ainda está todo mundo lá em casa, que chatura. Não aguento mais, queria que fosse todo mundo embora. Me dando a entender que ela está nova demais, com 60 anos, que estava querendo namorar ainda muito, os meninos estão atrapalhando. E ela fez uma cara assim de quem cheirava caca. E eu falei, meu Deus, esses garotos, no dia que conseguirem ir, talvez fiquem muito tempo sem voltar. Às vezes, alguns ficam para sempre sem voltar e nunca mais voltam do mesmo jeito, porque sentiram tanto tempo que havia aquela vontade de que eles fossem embora o quanto antes, que quando vão, não tem mais antes, tudo é só depois. E vai piorar, vai ficar cada vez mais chocante, vai ficar cada vez mais gelado, porque a iniquidade está aumentando. Essa é a era pós-verdade na qual a gente está vivendo, ou seja, essa nomenclatura não é exatamente realista, mas é a era da mentira assumida que a gente está vivendo. E que está atingindo a todos nós. Uns infinitamente mais, outros ainda pouco ou menos. Mas cresce como uma tendência até inconsciente no coração da gente. É a era onde a verdade não tem mais nenhum lugar. O que tem lugar é a versão, é a narrativa. As pessoas não querem mais saber o que foi fato, o que é realidade, o que é demonstrável, o que é matematicamente comprovável
na existência. Elas querem inventar os números, a narrativa, a história. É tudo versão. E quando você fala a realidade, tem um monte de gente que fica com raiva de você de um lado e de outro da vida. Tem muita gente e cada vez haverá menos gente querendo verdades, fatos, simplicidades. Cada vez menos gente, a gente tem que saber disso. Me perguntam todo dia praticamente, escuta, o que é que você faz com tanta gente que te agride em algumas das suas lives ou no seu programa Papo de Graça ou em alguns dos podcasts onde você vai? Eu digo, eu não sinto nada. Eu não sinto nada, me dá dó deles, mas de mim? Eu conheço a minha geração, eu conheço o que está acontecendo, eu sei. Eu estou aqui para ir contra tudo, contra todos. Eu estou aqui para aguentar, se for o caso, sozinho, entendeu? Não estou querendo likes, nem aplausos, nem nada disso. Eu estou no outro negócio, é no negócio de ver a verdade libertar o coração, a mente, do engano, da mentira. Inclusive, sobretudo, dessa mentira de não saber o que não é amor. Hoje eu vejo as pessoas exaltando o homem de bem, a família. Mas o que é família? Família é só conseguir manter um homem e uma mulher juntos com 3 filhos que não gostam um do outro, que se odeiam entre si e que também detestam o pai e a mãe. Isso é família. Para mim, família é outra coisa. Família é o que une em amor. O que não une em amor não é família. Foi por isso que Jesus disse que, mesmo gente que tem família, que o seguisse e que fosse deixado pela família, porque o seguia, não tivesse nenhuma preocupação, porque teriam 100 vezes mais pais, mães, irmãos e irmãs, casas, fazendas e tudo mais, por causa da multidão do amor com o qual seriam acolhidos quando existem discípulos de Jesus, quando a gente faz parte, de fato, de algo verdadeiro de Cristo. Mas quanto mais o tempo está passando, menos de Cristo há entre nós. Seja na vida das gente, seja nas famílias das gente, seja no que chamamos de igreja da gente. Na sociedade, então, nem se fala, está tudo morrendo, a começar do casamento da gente, da família. Eu ouço os filhos e os netos dos pastores, que são os defensores dessa família engessada, dessa família de configuração, dessa família de formatação, dessa família de maquete. São chamados de conservadores, são aqueles que não mexem nisso aqui. São os da tradição. São os homens e as mulheres de bem. Eu atendo os seus filhos, os seus netos, e ouço outras histórias das suas agonias, da sua orfandade, da sua solidão, da hipocrisia daqueles homens e mulheres de bem, daquelas famílias fechadas naquele quadrado, onde tudo é censurado, onde nada pode ser dito, onde tudo é escondido, onde tudo é faz de conta, onde tudo parece ser, mas não é, onde tudo é só fingimento, é amor fingido, como Paulo diz. E Pedro manda amarmos-nos fraternalmente com amor não fingido. Porque a gente pode criar imitações, disfarces, diversos e variados, porque não é amor. E como eu estou dizendo, isso só vai piorando.
a iniquidade vai crescendo. Tem gente com dúvida sobre que lado tomar na guerra da Rússia, maltratando e bombardeando a Ucrânia, porque a Ucrânia não se entregou, não se rendeu e começou a tentar resistir. E está conseguindo, quase que numa situação de natureza bíblica, épica, resistir os assírios com milhões e milhões, e eles estão resistindo. É uma história de natureza bíblica, do pequeno contra o fraco, que a gente gosta tanto de ler na Bíblia. Mas tem gente hoje, gente da igreja, gente do cristianismo, que não concorda, que não acha que é fácil escolher o lado. Para mim é simples, eu que não estou defendendo ideologia nenhuma, fico do lado do fraco, que está sendo agredido, que não queria guerra, que implorou para não ter, mas que quando foi, simplesmente disse: eu não vou entregar nada para você, você não vai tomar. Você vai ter que passar por cima da gente. Nós não queremos isso, mas não vamos te entregar. E ele, que tinha todo o poder na mão, que disse que era uma batalha de 2 dias, completou 100. E não conseguiu, e está perdendo, e está desertando. E tem gente que agora está culpando o que foi agredido. É culpa do agredido, é como o cara que vai e esfola a mulher, bombardeia, acaba com tudo. E depois vai perdendo os filhos, vai perdendo tudo. E a justiça vai dando ganho de causa para ela, e depois de um tempo se apresenta como a vítima da história. Vítima nada. Coisa nenhuma, mas está difícil saber até qual é o lado da verdade, o lado do bem. Está todo mundo, parece que, confundido, sem saber mais o óbvio. O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa ontem foi repreendido pelo Papa Francisco, que só não o chamou pelo nome, mas diz que é inadmissível que lideranças cristãs da terra não saibam discernir entre o agressor e o agredido. E o recado estava sendo mandado para o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que foi abençoar e abençoa a guerra do Putin, que é amicíssimo do Putin, que não quer perder os privilégios de falso profeta na terra dessa besta que emerge do mar. Abençoa até míssil com capacidade intercontinental de destruir países inteiros, ou de se caírem em cima de um país grande, contaminarem a nação inteira ou a população inteira. Mas vai lá e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o tempo no qual a gente está vivendo, onde míssil atômico é abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pelo amor de Deus! Como é que alguma coisa boa pode surgir disso aí? A gente não sabe mais discernir nem o lado básico das verdades mais básicas. As maldades estão sendo naturais.